Fala pessoal, como vai? Tudo bom? Mais um vídeo aqui da série OCI Foundations. Nesse vídeo aqui a gente vai falar da parte de storage. Vamos entender como que funciona aí toda a camada de armazenamento. E vamos direto para o assunto aqui, sem mais delongas. Então olha só, quando a gente for falar de storage lá dentro da OCI, basicamente a gente vai ter que entender antes de qualquer coisa, um conceito. Que existem storages do tipo persistentes e não persistentes. Tá bom, mas o que é isso? Vamos trocar essa pergunta para o que define isso, né? Se esse storage ele vai ser do tipo persistente ou não persistente. Aí a gente tem aqui embaixo alguns itens elencados ali, ó. Por exemplo, o tipo de dado que eu estou armazenando, se ele é foto, vídeo, texto, a performance, né? Ou seja, o número de IOPS que ele vai fazer, o throughput, desse tipo de coisa, a durabilidade, quantas cópias eu preciso manter desse cara, o quão eu vou ter de redundância, né? A conectividade, como que eu vou acessar esse disco? É via rede, é um disco anexado na máquina? Qual que é o protocolo que eu vou usar para acessar isso aí? Eu vou acessar através de blocos, eu vou acessar através de arquivos, vai ser acessado, por exemplo, através do protocolo HTTP. Todas essas questões aqui, elas vão definir se o meu storage ele vai ser do tipo persistente ou não persistente. E aí, nos slides que vão vir aqui agora na sequência, a gente vai conseguir diferenciar cada um deles, se eles serão persistentes ou não persistentes. Então, o que a gente precisa entender aqui também? Quais são basicamente ali, os quatro tipos de storage que a gente tem dentro da OCI e onde que eles são empregados, né? Onde que eu uso esses caras. Por exemplo, local NVMe, que é esse primeiro carinha aí. Esse é o disco que ele está local na máquina. Então imagina que você tem um servidor lá e você dá um df-h, você vai ver lá o barra. Aquele é um disco que a gente chama de local NVMe, que ele é um disco local daquela máquina, ele faz parte daquela máquina. Tem um segundo tipo de disco, que é o que a gente chama de block volume. Esse block volume, o que é? Ele é um disco externo que eu anexo na máquina. Para fazer um paralelo assim, a gente matar essa charada, imagina no ambiente on-premise um disco que vem do storage e ele é apresentado no seu servidor. É o block volume, né? E depois a gente tem o file storage, que é esse cara aqui, ele vai ser basicamente como um NFS, um Samba, né? Esses discos que a gente apresenta aí para várias máquinas, né, de maneira simultânea e todo mundo consegue gravar seus arquivos ali. E depois, por último, a gente tem o Object Storage, que aí na verdade você pode imaginar discos que você vai colocar arquivos ali dentro e você vai acessar via browser. Imagina, por exemplo, aí um Google Drive, um Microsoft OneDrive. É o mesmo conceito, só que obviamente isso vai estar dentro da Oracle. E aí, quando você tem, por exemplo, alguma empresa que está saindo do ambiente on-premise e está levando essas informações para dentro da OCI, o que vai acontecer? Se for coisa pequena, dá para você transferir de uma maneira rápida ali e bem simples. Mas tem empresas que têm um volume de dados, um volume de arquivos muito grande. E para essas movimentações mais pesadas, a Oracle fornece aí três tipos de serviço para fazer isso aí. Ele tem, por exemplo, o Data Transfer Disk, o Data Transfer Appliance e o Storage Gateway. São três serviços que a Oracle oferece. Para o objetivo do nosso vídeo, para o que a gente está discutindo aqui, que é os fundamentos lá da OCI, a gente precisa saber que existem esses três arquivos para transferir dados do on-premise para a nuvem. Nada mais do que isso é necessário por enquanto. Em outros vídeos, onde a abordagem for outra, o tema for outro, a gente aprofunda nisso. Por hora, que você vai precisar saber para a prova é basicamente que existem esses três serviços aí. E aí, dentro dos tipos de storage que a OCI propõe para a gente, vamos falar aqui um pouquinho de cada um deles, né? Por exemplo, Object Storage. O que é Object Storage? É aquele carinha que a gente vai acessar para armazenamento de arquivos, ou seja, os meus dados ali dentro, eles vão ser tratados como objetos. Então esse cara é ideal para quê? Para dados não estruturados, como por exemplo, eu guardar lá uma planilha, fotos, textos, enfim. É tudo aquilo que eu vou tratar como arquivo propriamente dito. Ele é um serviço regionalizado e público. Regionalizado, que ele vai estar disponível de acordo com as regiões ali da OCI, e público, quer dizer que eu consigo acessar esse cara de fora da OCI. Obviamente, desde que quem colocou a informação lá torne essa informação pública. Por padrão, ela é privada, só pode acessar
quem está dentro ali da própria CI. E tem o que a gente chama de múltiplos tiers, a gente vai ver mais para frente em detalhe isso aí. Na verdade, esses tiers são o quê? São níveis de armazenamento. E a gente fala de níveis com relação à performance, ao tempo de você recuperar essa informação, esse tipo de coisa. E a gente consegue ter acesso privado a esses arquivos a partir de todos os recursos da OCI. Um exemplo aqui bem claro, você pode ter lá o que a gente chama de bucket, né, que é onde você coloca essas informações, e eu posso ter uma instância computacional que vai ler arquivos nesse bucket aí. É muito comum, inclusive, isso. E aí nessa estrutura de Object Storage, ó, a gente até falou isso no slide anterior, ó, ele é conhecido como bucket, né? E ele sempre vai ter um nome único, ou seja, não consigo repetir o nome de um determinado bucket dentro do mesmo tenancy. E ele vai ter uma hierarquia flexível, ou seja, eu vou poder criar lá uma estrutura de pastas, enfim, organizar como eu quiser dentro dessa arquitetura padrão. Ele tem um nome único dentro de um tenancy, e dentro desse bucket eu vou criando pastas, eu posso colocar meus arquivos, enfim. E aí lá na URL, por exemplo, quando a gente olhar, você vai conseguir perceber, ó, igual está aqui no rodapé da página, ele mostra que é um Object Storage, mostra a região que ele está ali, ó, nos Estados Unidos, San José 1, e aí vamos ali para o primeiro negrito que ele coloca ali, ó, INT Oracle Rohit, é o nome até do rapaz que dá o curso lá na Oracle, né, que eu printei isso aqui do material que ele apresenta lá. É o namespace. E aí depois, mais para frente, quando você vem aqui, ó, Development, é o nome do bucket que ele criou. E por último, no último arquivinho aqui, ó, no log.zip, é o arquivo que ele criou, que é o que eles tratam como objeto. Lembra, cada arquivo seu vai ser tratado como um objeto. Né? Então, se eu colocar lá, por exemplo, esse arquivo log.zip, ele é um objeto. Se eu colocar uma planilha, ela é um objeto. Se eu colocar um arquivo lá, um JPEG, ele é tratado como um objeto. Por isso que chama Object Storage. Ele trata literalmente como objeto, tudo aquilo que você coloca ali. Diferente de outros tipos de storage que a gente vai ver aqui na sequência. Mais ainda, dentro do Object Storage, lembra que a gente falou dos tiers, né, das camadas que a gente consegue colocar isso aí. Essas camadas, elas estão diretamente relacionadas à velocidade de você ter essa informação e o tempo que você vai precisar de gastar para recuperar essa informação. Então, por exemplo, a gente tem um tier ali chamado hot, ele é o primeiro, ele é o principal. Tudo que está nesse tier hot, o acesso ele é rápido e imediato, ou seja, você clicou, a informação está ali, é instantânea. Tudo aquilo que está no tier hot, ele pode sofrer um downgrade. Ele pode, por exemplo, vir para o tier cool ou cold. Quer dizer o quê? Esse cool aqui, ele é um acesso infrequente, ou seja, aquela informação que eu não acesso toda hora. Então, logo, ele não vai ter essa recuperação instantânea. Mas, por outro lado, ele tem o quê? Ele tem um custo menor, né? Ou seja, não é um storage tão potente, né? Imaginando que, ó, cliquei, tá ali, vejo a informação, ela tem um certo delay para eu recuperar, por isso que é para algo que eu não acesso frequentemente. E tem uma regrinha que a Oracle coloca ali, que tudo que eu colocar nesse tier, ele tem que ficar por 31 dias. E aí depois tem um cara que é o code. Esse code é para um acesso raro, aquilo que dificilmente eu vou acessar. Então a retenção mínima que a Oracle pede, 90 dias. E aí tudo aquilo que eu quiser acessar ali, o que vai acontecer? Antes de eu acessar, o objeto precisa ser restaurado. Ou seja, a hora que eu quiser pegar um arquivo que eu coloquei ali, imagina uma planilha ali, ela é restaurada de algum outro lugar que a Oracle põe isso, ela é restaurada para esse tier. Isso pode levar até 1 hora e depois que o arquivo está ali, eu tenho até 24 horas para fazer o download. E obviamente esse cara é bem mais barato. E aí vai depender, por exemplo, da necessidade sua de querer acessar esse arquivo. Ah, é algo que eu acesso toda hora, tem que estar no hot. Ah, a gente acessa, sei lá, uma vez por semana, duas, code. Ah, não, isso aqui dificilmente vai ser acessado, mas eu preciso ter essa cópia aqui, porque se 1 hora precisar, ele deve estar disponível. Então você escolhe o code. Né? É basicamente essa regra aí para você poder dividir seus arquivos aí dentro dos Object Storages. E como complemento disso, a Oracle tem também um processo de movimentação automática entre esses tiers. Você pode criar uma espécie de regra ali, que aí, por exemplo, o arquivo está sendo acessado toda hora, ele vai ficar lá no hot.
Ah, não, faz, sei lá, um mês que esse arquivo não é acessado, ele é movido para o code. Ah, um ano que não acessa, vai para o tier, ó, vai para o code, né? Então, ele vai fazendo essa movimentação de acordo com essas regras que a gente definir, né? E, de novo, dentro do que este vídeo se propõe, que é falar para você o que existe e para que ele serve, é só isso que a gente precisa aprender. Isso com mais detalhes, em outros vídeos a gente vai acabar verificando. Questão de segurança e acesso desses arquivos. Tudo aquilo que tiver dentro de um Object Storage, por padrão, está criptografado. Tá? Mas se você quiser, você pode colocar uma criptografia adicional, caso você deseje. Você fala assim, não, mas esse arquivo que está aqui, ele tem uma informação muito importante, isso não pode ser acessado por quem não tem essa permissão. Então você pode vir e colocar uma criptografia adicional, né? E uma vez que esses dados estão lá dentro desses tiers, eu consigo facilmente acessar esses caras via API, se eu quiser algum mecanismo que acesse via linha de código, ou até mesmo pelo browser, né? Você vai ter um link do objeto, você vai lá, acessa e, enfim, usa ele como você precisar. E aí a gente encerra essa parte de Object Storage. Agora a gente passa para um outro tipo de storage, que é o que a gente chama de Block Volume. Block Volume são discos persistentes. Lembra lá do primeiro slide? Ou seja, são discos que eu vou anexar a instâncias computacionais, aos servidores que eu criar lá. Então, por exemplo, quando eu criar um Block Volume, eu vou ter uma instância computacional e eu anexo esse disco lá. Ele vai ser um disco que vai fazer parte dessa instância. É o mesmo conceito de você pegar lá o disco de um storage e apresentar para um servidor. E aí, eu posso, por exemplo, criar esse disco e anexar ele numa máquina. Mas se for o caso, eu posso desanexar ele dessa máquina e excluir o disco. Mas se for o caso, eu posso, por exemplo, só desanexar esse disco da máquina e manter ele ali. Ou, por exemplo, eu apaguei a máquina virtual lá, ó, a instância computacional, mas eu preservei esse disco porque eu vou apresentar ele para uma outra máquina. Tudo isso é possível fazer, porque é literalmente o mesmo conceito que a gente trabalha com storage, né, num ambiente on-premises. Ele é compartilhável entre essas instâncias computacionais para leitura e escrita, ou seja, posso apresentar para mais de uma máquina ao mesmo tempo, elas podem ler e escrever ali, não tem problema nenhum. Eles são redimensionáveis, ou seja, eu posso começar com um valor enxuto e à medida que for necessário eu vou crescendo. Ele só não regride. Ah, eu criei ele com, sei lá, 100 gigas, quero baixar para 50. Não, ele não diminui. Ele só vai para cima. Então o ideal é o quê? Começar com um espaço pequeno e à medida que houver necessidade você vai crescendo. E esse cara pode também ser replicável para outras regiões, ou seja, eu tenho aqui um tênis que está em São Paulo, e aí eu quero fazer uma réplica desses meus block volumes para um tênis que esteja, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Eu posso fazer. Essa réplica, ela, por exemplo, vai servir para um plano de recuperação de desastres ou até mesmo para uma migração. Ó, vamos migrar de região. Então você vai fazendo a replicação dos seus block volumes para outra região. Depois você pode fazer o quê? Criar as máquinas lá ou mover as máquinas para lá e anexar o disco. Enfim, aí cada caso vai ser um caso. E dentro desse conceito de block volume, nós temos basicamente 4 tipos de disco. Você tem o primeiro ali que ele é classificado como lower cost, né, os mais baratos, porque eles, obviamente, eles têm uma capacidade de IOPS menor, o que vai diferenciar basicamente ali, se você olhar nesse desenho que está aqui na parte inferior, é a quantidade de IOPS. Ó, o lower cost ele tem 21 IOPS, por exemplo, por gigabyte. Aí eu posso vir depois para aquele balanced, ele está trabalhando com 60 IOPS, né? Esse cara, por exemplo, ele é mais voltado para sistemas que fazem o quê? Leituras randômicas. Imagina, sei lá, um banco de dados transacional. O primeiro, esse lower cost, o que acontece? Ó, ele é mais recomendado para leituras sequenciais e longas. Pode ser, por exemplo, para um banco de dados. Um banco de dados que tem um papel, por exemplo, de um BI, né, que faz leituras longas e sequenciais. O segundo pode ser ali, por exemplo, para um banco de dados transacional, né? Mas assim, eu estou usando o exemplo de banco de dados, mas não necessariamente esse block volume vai ser apresentado por um banco de dados. É um disco que você anexa numa máquina e o que você tiver de aplicação ali que precise usar esse disco vai utilizar. Eu usei banco de dados aqui só como um exemplo. Você tem, por exemplo, ali o terceiro, que é o Higher Performance.
Esse cara ele demanda o quê? Mais IOPS, ele faz mais IOPS por gigabyte, ou seja, ele é bem mais performático. E por último você tem o Ultra High Performance. Esse cara aqui ele já é bem performático, né? Tanto é que ele vai variar de 90 a 225 IOPS por gigabyte. O que a gente precisa entender aqui? Esses block volumes são discos que eu anexo às minhas instâncias computacionais. Imagina que é um disco que vem de um storage. É que aqui a gente está tratando isso com uma outra abordagem, porque é um serviço de cloud, trabalha completamente diferente, né? E aí, para fechar, a gente passa para o File Storage. File Storage nada mais é do que arquivos que vão estar, teoricamente, na rede compartilhado entre as máquinas, né? Imagina, por exemplo, um NFS, onde eu compartilho um disco entre várias máquinas Linux. Eu tenho um servidor NFS, eu crio os discos e vou apresentando para as máquinas que precisam. Ou, por exemplo, fazer um compartilhamento entre máquinas Windows e Linux. A gente vai ter que usar o Samba, né? Enfim, são discos que eu consigo apresentar para várias máquinas e eles vão servir ali diretamente para armazenamento de arquivos organizados em pastas, né? E eu não necessito de nenhuma ferramenta adicional para fazer isso, né? Você vai lá, cria o disco, cria o mecanismo no qual você vai apresentar ele para as máquinas que precisam ver esses discos e elas vão enxergar esses discos sem problema algum. Então, a gente termina esse vídeo aqui, ele é bem simplesão, né? Essa parte de storage, ela, pelo menos nesse contexto que a gente está abordando, ela é bem direta, assim, não tem por que dar muita volta. Vamos até fazer um review bem rápido e rasteiro, como o pessoal diz aqui, ó. Temos 4 tipos de storage. Local NVMe é o disco que está dentro da máquina, ele é nativo da máquina. Block volume, imagina que é o disco de storage que vem anexado a um servidor. Aqui vai chamar block volume. Eu crio esse block volume e anexo na máquina. Volta lá para o on-premise. Você fala para o cara de storage que você precisa de um disco. Ele vai lá, cria e apresenta na máquina para você. É o mesmo conceito. File storage são aqueles discos que são apresentados para várias máquinas de uma vez só. Imagina um NFS, um Samba, enfim, esse tipo de coisa. E Object Storage são aqueles discos onde eu vou armazenar minhas informações e eu acesso via URL. Eles vão ser tratados como objetos. Para fazer um paralelo bem simplesão aí, você pode imaginar o Google Drive, né? Só que, obviamente, não está dentro da estrutura do Google, está dentro aqui da OCI. E a gente fica por aqui. A intenção é ser bem direto, falar daquilo que a gente precisa, sem dar muita volta. E se você está acompanhando todos os vídeos que a gente tem gravado aí, a gente sempre termina nesse slide aí, ó, falando um pouquinho do site dos nossos treinamentos, página do LinkedIn e página do Insta, né? São através desses canais que a gente mantém o nosso contato aí. Se você gostou, eu vou te pedir aquela colaboração, clica no like, se for possível se inscreve, compartilha isso aí para quem você acha que pode interessar. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau!